Diz assim, Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, eu peço graça sobre graça, nos traz entendimento, ó Deus, da Tua palavra e transforma as nossas vidas através do entendimento e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Romanos e talvez você se pergunte assim, por que nós precisamos estudar um livro tão complicado como esse daqui? Talvez Romanos e Apocalipse sejam os livros mais complicados da Bíblia, mais difíceis de entender. Eu tenho falado para os irmãos, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é o evangelho segundo a visão de Paulo, não contando as histórias, os fatos a respeito de Jesus, mas o evangelho, a explicação, a teologia do evangelho pela visão de Paulo. E Paulo, nos primeiros 5 capítulos de Romanos, ele vai gastar 5 capítulos para ele falar sobre um assunto. 5 capítulos para falar sobre justificação. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que é a lei da compensação, na verdade. Olha só, se a Bíblia fala muito sobre um assunto e pouco sobre um outro determinado assunto, significa que aquele outro assunto que a Bíblia fala muito, significa que ele tem peso, ele tem mais peso, porque talvez é um assunto que a gente precisa entender, porque é o tipo de coisa que vai transformar a nossa vida mais profundamente. E é por isso que a gente precisa estudar a Bíblia por completo, inclusive textos como estes, livros como estes, que quando você termina de ler parece que você não entendeu nada.
né? Eu li um texto aqui longo e de repente você fala, mas qual que é a conclusão disso? Na verdade, irmãos, quando Paulo faz toda essa introdução nesses primeiros 5 capítulos falando sobre a justificação, agora ele vai dizer o seguinte: a gente vai começar a entender, hoje você vai entender o porquê existe tanta maldade no mundo. Não sei se você já se perguntou isso. Você está aqui? Meu querido, eu preciso que você preste muita atenção aqui para você não sair daqui falando que eu falei heresia. Eu vou falar muita coisa hoje, tenho certeza que você vai aprender muita coisa hoje. Mas eu não sei se você já se perguntou por que existem os vícios, por que existem as maldades, por que uma criança, por exemplo, inocente, de repente ela é espancada, abusada por um adulto, e ela não tem culpa nenhuma daquilo, porque existem mentiras, porque existem as traições, porque existem os abandonos, porque existem os maus tratos, porque as pessoas morrem, por que existe a maldade no mundo? Hoje você vai entender. Paulo está falando aqui o porquê existem essas coisas. E, na verdade, ele começa dizendo assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Sabe por quê? Quem era esse homem? Por meio de quem que entrou o pecado no mundo? Todos nós sabemos, por meio de Adão. Um só homem entrou o pecado no mundo. Na verdade, quando Adão foi criado, vou tentar falar o mais simples possível, sem usar nenhum termo teológico. Quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O estado de Adão era um estado de inocência, Adão foi um homem inocente antes do pecado. Aí eu pergunto para você agora, para ativar aí sua curiosidade e talvez te despertar. Cadê o Dominique? Dominique está na salinha? Dominique está com quantos anos? 2 anos. 2 anos. O Dominique mal sabe andar. O Dominique, ele é inocente? Sim ou não? Rapidamente. Sim ou não? Não, vamos mais longe ainda. A Estela não está aqui hoje. Um bebezinho menor que o Dominique. Aquele bebezinho que eu sou apaixonado com a Estela, que ela é tão quietinha, tão assim, que é a filha do Reinan e da Gabi. Ela tem meses. A Estela é inocente? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos entender se a Estela é inocente. Abre aí sua Bíblia aí, agora eu quero que você abra. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. E alguém com a voz bem forte leia para mim aí. Fique em pé. Gênesis 5, 1 e 2. Tem que ser rápido. Quem achou, fique em pé e leia. E o versículo 2? Lê o próximo então, o 3. O que está escrito aí, irmãos? Quando Deus criou o homem, a imagem dele o fez. Certo? No versículo 3 está dizendo que quando Adão teve um filho, gerou a imagem de Deus? A imagem de quem? Leia aí, leia o que está escrito. Adão gerou um filho segundo a sua própria imagem, a sua própria imagem. Isso daí foi depois do pecado. Adão foi criado inocente. Quando Adão comeu lá do fruto, e nós vamos falar disso daqui a pouco, o que entrou no mundo quando Adão desobedeceu a Deus? O pecado. Adão agora ele não é mais um inocente, ele é um homem culpado, ele é culpado. E ele já não tem a inocência de uma criatura, ele tem uma intenção, por causa do pecado, agora ele tem uma intenção pecaminosa, que alguns vão chamar de natureza pecaminosa. Você já ouviu esse termo? Natureza pecaminosa? Pois é, você já ouviu, mas esse termo não está na Bíblia. É um termo teológico, mas o que é a natureza pecaminosa? É uma disposição para pecar.
o homem nasce com uma disposição para pecar. Vou perguntar de novo, a Estela com meses, o Dominique com 2 anos, são inocentes, sim ou não? Não, eles não são inocentes, porque a criança, a Bíblia diz que a criança, ela é má desde a sua meninice. Então a criança já nasce, não com uma natureza, eu não gosto de usar esse termo, mas é mais para o entendimento, ela já nasce com uma disposição para o pecado. Por que ela nasce com essa disposição para o pecado? A criança é dissimulada. Quem que ensina a criança a mentir? Ela já tem isso nela. Ela já é má desde a sua meninice. Tem coisa que a criança aprende que não é os pais que ensinam, não, irmãos. Ela simplesmente faz, porque ela tem uma intenção. Ela mente, ela é dissimulada, às vezes, né? Tem criança que é uma bênção. Não vou continuar. Mas olha só, Deus criou Adão à sua imagem, e Adão gerou um filho à imagem dele. O filho de Adão já nasceu com a intenção para o pecado. Como que isso aconteceu, pastor? Você sabe a história. Agora preste atenção que dentro dessa história tem algumas consequências. E a gente vai entender o porquê existe tanta maldade no mundo. Estava lá Adão e Eva. E Deus falou, vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim. Mas dessa que está no meio do jardim, vocês não podem comer. Tinha milhares de frutas e as suas derivações ali. E você imagina, era a criação de Deus, era perfeito aquilo ali. Se hoje, de repente, você vai em determinado mercado, tem aquela maçã bonita, ou aquela pera bem bonita, ou sei lá, uma mexerica bem bonita, você imagina lá no Éden, meu, as frutas eram maravilhosas, aquele negócio era lindo, era perfeito. Mas um dia, Adão e Eva comeram daquela árvore ali. Você pode se perguntar assim, pastor, por que que Deus colocou essa bendita árvore lá no jardim, no meio do jardim? Se Deus não queria que o homem pecasse, para que que tinha aquela árvore lá? Rapidamente, aquela árvore lá, irmãos, era uma árvore didática. Deus queria ensinar para o homem que o homem não era um robô, que ele tinha o poder de escolher obedecer a Deus. Era uma árvore didática. Adão foi criado com o livre-arbítrio, e livre-arbítrio também é uma palavra que não está na Bíblia, mas a gente entende que ele tinha liberdade de escolher comer daquela árvore ou não comer, e na verdade era a vontade de Deus, que ele tomasse a decisão por si só, que ele não fosse um robô nas mãos de Deus. Era uma árvore didática. E Deus falou, dessa aqui você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Grava essa palavra, certamente morrerás. E estava lá um dia e Deus foi visitar o jardim lá no final da tarde, como Deus sempre fazia, e o homem se escondeu da presença de Deus. Quando Deus chegou no jardim, falou, Adão, onde estás? E aí começou um problema, né? Porque Adão virou para Deus e falou assim, Deus, eu vi que eu estava nu, eu tive medo e vergonha e me escondi. E Deus falou assim, mas quem te mostrou? Quem mostrou para você que você estava nu? Ah, eu comi da árvore do jardim, mas eu não falei que não era para comer. Aí começou o problema. O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. É a tal da síndrome adâmica, né? Ninguém assume a culpa, passa a bola. Ah, não foi eu, foi ela. Aí Deus falou para a mulher, o que você fez? Aí a Eva falou assim, eu que não vou com essa culpa. A serpente me enganou e eu comi. Deus olhou para a serpente e falou, agora você está lascado, agora você vai rastejar, você não vai mais andar. Deus lançou uma palavra sobre ela. Mas eu quero que você vá comigo na Bíblia, que eu vou te falar 7 coisas que aconteceram. Gênesis capítulo 2. Você precisa entender aí agora. Gênesis capítulo 2. Eu falei sobre isso muitos anos atrás, eu nem era pastor ainda, não sei se alguém vai lembrar. Lá no antigo templo, num domingo de manhã, estava até sem luz nesse dia, mas olha aí,
vou falar de 7 consequências do pecado. Primeiro, versículo 7. 3:7. Gênesis 3:7. Falei 2, mas não estava errado. Gênesis 3:7. Rapidinho, acompanha aí. Diz assim: então se abriram os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira, só para organizar, tá? Mas não tem ordem não. Primeira consequência do pecado, irmãos, qual que foi? O medo e a vergonha. Eu tive medo, eu tive vergonha e eu me escondi. Ele não tinha vergonha de estar nu. Ele estava num outro estado, num estado de inocência. Ele não tinha vergonha. Mas depois do pecado, agora ele viu que ele estava nu e ele falou: não, agora eu estou com vergonha, eu estou com medo. Foi a primeira consequência. Por que existe medo no mundo hoje, irmãos? Por causa do pecado. As pessoas têm medo. Ninguém ensina para a criança a ter medo, mas de repente ela está deitada no escuro, ela olha lá para a porta, tem um casaco pendurado lá na fechadura da porta, no escuro ela olha para aquilo e vê bicho. Eu estou com medo, corre para a cama do pai. Por que existe? Estou falando de um medo simples, mas não sei, a Milene perguntou aqui, não sei se você já sentiu medo de verdade. Quem já foi assaltado, ou talvez com a mão armada, essa pessoa sabe o que é medo. Consequência do pecado. Segunda coisa, rapidamente, versículo 16. E a mulher, outra palavra, outra consequência. E a mulher disse, Deus disse para a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a... Vocês estão aqui? No meio a... dores. Sabe por que tem tanta dor e tanto sofrimento no mundo hoje? Por causa do pecado. A segunda consequência do pecado foi a dor. Sabe, as pessoas sofrem, irmãos. Um dia, muito tempo atrás, eu estava num curso e era uma coisa lá sobre vícios e tal, e o cara era médico e ele falou assim: olha, todo mundo é doente, meu. Todo mundo tem um certo grau de doença. Ninguém escapa. Por que existem doenças, dores, câncer, AIDS, toda essa coisa que a gente vê por aí? Por causa do pecado. E foi uma palavra, não é que Deus determinou isso, não. Isso era uma lei. Se você pecar, você vai morrer. E o pecado trouxe eu multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez e em meio a dores. É a segunda coisa. Terceiro lugar, versículo 17. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher e comesse da árvore que eu te ordenei para que não comesse, maldita é a terra. Maldita é a... Qual que é a terceira consequência do pecado? Maldição. A terra é amaldiçoada. Deus amaldiçoou a terra, irmãos. Você está entendendo isso? Maldita. Glória a Deus que Deus não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra. Maldita é a terra. É por isso que um dia essa terra vai se desfazer em poeira. Porque onde tem o toque do homem, tem o toque do pecado. Onde o homem tocou, tudo isso que nós conhecemos um dia vai virar uma poeira cósmica. Por quê? Porque onde há, até você. Vamos caminhar aqui. Versículo 18. Quarta, né? É a quarta? É a quarta. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Quarta consequência do pecado foi os... Agora está difícil, né? O que a terra produz? O que são abrolhos? Espinhos. Espinhos. Qualquer lugar do mundo que você for, você vai encontrar espinho, irmãos. Você vai no Polo Norte, lá na Antártica tem espinho. Porque é um símbolo do pecado, é o espinho.
5, versículo 19. Alguém leia para mim? Acompanha comigo, você tem que entrar no ritmo comigo aqui. Quinta consequência do pecado, qual que foi? Não, trabalho é bênção, irmãos. Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Eu vou colocar você aí para arar a terra e cuidar. A morte está mais para frente, você já andou muito aí. Está nesse texto aqui, suor. O suor representa a fadiga, o cansaço. O trabalho é bênção, mas o cansaço que advém do trabalho, a dor, sabe, o sofrimento, porque era uma bênção Adão cuidar do jardim, ele estava lá para isso. O homem foi criado, irmãos, olha só, presta atenção aqui, o homem foi criado para trabalhar, a mulher para ficar lá de boa. É verdade. Não, rapaz, olha, eu vou falar isso para você, está na Bíblia. Olha lá mais para frente, Deus colocou o homem para cuidar e arar a terra lá no Éden. Se Adão não tivesse pecado, olha só, presta atenção aqui, você que é mulher, o negócio complicou para você, porque a Eva, sua mãe, foi lá e comeu. Porque se a gente estivesse no Éden até hoje, a gente, homem, estava lá de boa, saía de manhã para trabalhar, e a gente fazia nosso grupinho de homem lá, ia contar piada, falar das coisas, do futebol, e de tarde a gente saía do trabalho, ia jogar sinuca, aquela coisa toda lá, e você estava de boa lá, cuidando das crianças, dos animais, dos gatinhos, então você estava de boa na sua casa, você ia fazer crochê com as suas amigas, ia ser uma bênção. Mas aí complicou quando a Eva foi lá e comeu o negócio. Aí agora você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, tem que fazer dupla jornada, tem que cuidar do marido e dar conta de tudo. Mas não era assim lá no princípio. Deus vai restaurar isso daí, tá bom? Mas olha só, falei do suor. Sexta consequência, versículo 24. Presta atenção. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Sexta consequência do pecado foi a espada, guerras. Por isso que você vê pais matando filhos, filhos matando pais, aquela briga, tem família que é só briga, que é só confusão, só guerra, por causa do pecado, a espada, tem uma espada lá guardando o Éden até hoje, a gente não vê, mas está lá, Deus colocou isso lá, está lá, é no mundo, é num reino espiritual, mas está lá até hoje. E a sétima consequência do pecado foi volta no texto, lá em Romanos, capítulo 5, porque no versículo 14 ele vai dizer assim: entretanto reinou a morte reinou no mundo desde Adão até Moisés, a morte reinou. Eu estou hoje, não vou falar a idade que eu tenho não, eu já falei, mas não gosto de ficar falando, mas quando eu completei 40 anos, eu ouvi as pessoas falando assim: depois dos 30 seu corpo sente, você fica mais pesado. Eu não senti assim, irmãos, de verdade. Com 40 anos, 42 anos, eu ainda tinha aquele pensamento meu que, nossa, eu ainda estou assim, com muita força, com muito vigor. Eu me sinto, honestamente, eu me sentia com 20 anos. Mas poucos anos passaram, eu já sinto os efeitos do corpo, até na minha concentração, no raciocínio. Então eu já estou sentindo. Agora eu não me sinto mais com 20, agora eu estou sentindo talvez com uns 28, 29. Não, agora olha só. Todo mundo que passa, que já pisou nessa terra um dia, ou já morreu, ou vai morrer. Porque a morte reinou
a morte reinou. Por que a morte reinou, irmãos? Por causa do pecado. O pecado trouxe morte, trouxe sofrimento, trouxe doenças, trouxe dores e morte. Porque a morte reina. Quando Jesus se referiu a Satanás, ele disse: vem aí o príncipe deste mundo. Ele nada tem de mim, mas Satanás reina no mundo por causa do pecado. Aí eu te respondo: por que existe tanta desgraça no mundo hoje? Por causa do pecado. E olha só, a Bíblia diz aqui mais de uma vez nesse texto que nós lemos: pela desobediência, versículo 19, pela desobediência de um só, olha o versículo 19, aliás 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Uma só ofensa, um só pecado foi o suficiente para trazer o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Você está entendendo isso? Olha só. Se nós calcularmos todos os nossos pecados, só desse grupo aqui de 15, 20 pessoas, todos os nossos pecados, desde o dia que nós nascemos até o dia de hoje, a calculadora ia dar um bug de tanto pecado. Sim ou não? Ia bugar a calculadora, se calculasse. Agora, uma só ofensa foi o suficiente para que o pecado, para que o juízo fosse determinado sobre toda a humanidade. Agora, o que é a justificação que Paulo gastou 5 capítulos para falar? E aí a história começa a mudar de figura. Jesus, quando ele foi crucificado, sobre Jesus, é uma doutrina chamada substituição, né? Sobre Jesus pesava os pecados de toda a humanidade, Deus, quando olhava lá para a cruz, e Jesus estava lá, Deus via não só Jesus, mas toda a humanidade estava sendo crucificada com Cristo. É por isso que Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Ele não estava lá, mas Deus nos vê lá na cruz com Jesus, porque Jesus assumiu todos os nossos pecados, e Deus deu uma imputação. Isso veio por imputação. Nós recebemos a justiça de Jesus. Jesus tomou todos os meus pecados e nós tomamos a justiça de Jesus. Como que isso aconteceu? Aí vem a outra parte da história, né? Você sabe que Jesus, quando ele foi crucificado, você já deve ter visto um crucifixo, né? A Igreja Católica usa aquele crucifixo. Como que é a imagem de Jesus ali no crucifixo? Descreve para mim, como que é? Magro, tá certo? Corpo ferido. O que mais tem ali? Rosto sofrido. O que você falou? Uma roupinha na frente, certo? Agora eu te pergunto, você acha que tinha um manto sobre Jesus na cruz? Jesus foi crucificado nu. Na verdade, antes de ser crucificado, ele estava lá no Sinédrio. Os 70 anciãos, né? Os homens mais importantes. Lá ele foi despido. A Bíblia fala que os soldados disputaram as suas roupas, a roupa de Jesus. E lá, diante daqueles homens, ele foi despido nu. Ele foi crucificado nu. Então, ele já passou a vergonha de estar nu diante do Sinédrio. E quando ele foi pendurado na cruz, tinha milhares de pessoas, de todas as nacionalidades, porque era a festa da Páscoa. Pessoas do mundo inteiro iam lá para Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Então, quando você lê a Bíblia, você vai ver que tinham gregos, tinha um etíope, inclusive um que ajudou Jesus. Tinha gente do mundo inteiro ali. E Jesus foi crucificado nu, passando a vergonha
Lembra da consequência do pecado lá de Adão? Tive vergonha e me escondi. Agora Jesus está sofrendo a vergonha de ser crucificado nu diante de milhares de pessoas. E tem um adendo aqui, Jesus era circuncidado, ele era muito diferente do grego, do etíope. Ele era parecido com o judeu, mas dos outros homens de outros povos, ele era muito diferente, porque ele era circuncidado. Jesus foi envergonhado. Jesus foi espancado desde a madrugada lá da quinta-feira que ele foi preso, quando Judas o beijou. Tinha uma legião lá de soldados romanos, os soldados o prenderam ali, e a partir dali Jesus foi torturado, ele sofreu as dores da crucificação, não só da crucificação, mas a Bíblia fala que ele deram socos na cara dele, cuspiram na cara dele, espancaram, esbofetearam, enfim, toda sorte de tortura Jesus sofreu, inclusive a tortura de ser crucificado. Então Jesus sofreu a dor. No livro de Gálatas vai falar dessa terceira consequência aqui do pecado, da maldição. Será que Jesus foi amaldiçoado, irmãos? Complicado, né? O que diz lá em Gálatas? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sofreu a consequência da maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E os espinhos? Será que Jesus sofreu a dor dos espinhos? Sim ou não? Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E o suor? Será que ele suou para carregar a cruz? E a espada? Você se lembra quando ele foi perfurado com a ponta de espada de uma lança no seu lado? O soldado romano, para ver se ele já tinha morrido. E a morte? Jesus morreu a morte que era nossa. Então, olha, entenda isso daqui, irmãos. Jesus sofreu todas. Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus sofreu todas as consequências que era para o homem ter sofrido, mas ele sofreu ali na cruz naquele dia. E ele removeu as consequências do pecado. Agora entenda, a Bíblia fala aqui no texto que nós lemos: assim, pois, como a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão, todavia, por meio de uma só obediência, de um ato de obediência de Jesus, a vida entrou no mundo. É por isso, meu querido irmão, que apesar de um dia você perecer aqui nessa terra, você morrer, porque a Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte, não é? Está lá em 1 Coríntios. E aí Paulo vai dizer assim: onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia você vai morrer, mas em Cristo Jesus você vai ressuscitar, meu querido irmão. Por quê? Porque Jesus sofreu, ele tomou sobre si. Por isso que quando você lê Isaías, capítulo 53, vai dizer o seguinte, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus sofrimentos, nós fomos sarados. Aí você precisa entender uma coisa, porque o meu tempo já está se esgotando. Olha só. Paulo está falando aqui da justificação. É a justificação que traz salvação para você. Eu quero repetir uma coisa aqui para ficar marcado na sua cabeça, para você entender. Não é a santificação, não é o processo de santificação que traz salvação para você, meu irmão. Não são as suas obras. É a justificação, é um ato, é uma imputação que traz salvação para você.
A santificação é um processo que começa depois. Como que o processo de santificação começa? O cara estava lá perdido, caído, envolvido com toda sorte de pecados. Aí ele chega na igreja falando um monte de coisa, ainda cometendo. Mas um dia ele se converte. Ele entrega a vida dele para Jesus, como eu e você um dia fizemos. E talvez isso inclusive aconteceu com você. O cara, ele vem, se ajoelha, fala: Deus, minha vida é tua. Mas ele volta para casa, ele falava 150 palavrões por dia. Ele volta para casa, no outro dia ele começa a ser santificado. Ao invés de ele falar 150, agora ele está falando só 120. O cara briga com ele. Aí, alguns meses depois, ele não está falando 120, ele está falando só 10. Porque ele está sendo santificado. O problema, irmãos, é que a gente começa a vida cristã pela graça, vivendo pela graça. Mas depois que você tem um certo grau de maturidade, você quer viver pelas obras. E não é assim. Eu discuti com um fulano de tal e briguei com ele, falei até uns palavrão com ele lá. Jesus voltou, perdi minha salvação. Não, você é salvo, você está num processo ainda. Esse processo, nós vamos viver nesse processo de santificação. Você não perde a salvação assim, não. Eu já expliquei para vocês como que perde a salvação. Você tem que estar muito cauterizado, você tem que perder a fé para você perder a salvação. Agora, nós estamos num processo. Não é a santificação, vou repetir, a santificação não salva você. O que te salva é a justificação. É o que Deus declarou a seu respeito. Agora, a evidência que você é justificado é que você está no processo de santificação. A diferença minha e de você para as pessoas do mundo é que quem está no mundo peca, não está nem aí, faz as coisas erradas, faz aquele monte de coisa lá e não está nem aí. O crente, quando ele peca, não, ele fala: não, Jesus, eu não quero viver isso, não é para mim, eu não vivo mais assim. Não sou eu isso daqui, eu vivo uma outra vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus, como eu falei para vocês aqui, ele sofreu todas as coisas que eram para mim e para você ter sofrido. Agora, as consequências estão aí. Mas você tem a vida de Deus, você não precisa mais viver como escravo. Talvez você pode até passar, porque nós estamos sujeitos às coisas dessa terra, e de repente, talvez até algumas consequências do pecado, como dor, vergonha, maldição, espinho. Nós estamos sujeitos que a gente vive aqui, mas nós não somos mais escravos dessas coisas, porque Jesus removeu isso daí. Jesus removeu. E nós não vivemos mais debaixo do jugo de escravidão. Agora, o que eu faço com isso? Com essas coisas, por que eu preciso estudar? O que eu faço? O que isso muda na minha vida? Muda a forma de você enxergar as coisas, irmão. Muda a forma de você enxergar o pecado. Todo pecado vai trazer dor, vai trazer maldição, vai trazer morte. É por isso que tem tanta gente com a vida toda arrebentada, porque se envolve no pecado. O pecado vai trazer essas coisas aqui que eu falei para vocês. O que eu faço com isso, pastor? Muda a forma como você enxerga as coisas, como você lida com o pecado, como você lida com a santificação e como você lida com a justificação. Amém, meu querido? Semana que vem eu continuo, só para finalizar uma parte desse texto que eu não consegui falar, mas já está adiantado o horário. Vamos ficar de pé, vamos orar. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Porque desde aquele dia em que o pecado entrou no mundo, junto com o pecado vieram as dores, as misérias, as doenças, as enfermidades, os problemas psicológicos,
a depressão, as síndromes, isso tudo veio com o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Essa vitória é sua, meu querido irmão. A Bíblia fala que você está sentado com Jesus nos lugares celestiais. Celestiais. É assim que Deus vê você. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do teu altar, te damos graças a Deus pela vitória que Jesus conquistou naquela cruz, naquele dia, Senhor, e hoje nós podemos desfrutar, podemos nos apropriar da vitória que Cristo conquistou naquela cruz, ó Deus, em nosso favor, nos substituindo, ó Deus. E hoje, Senhor Deus amado, nós temos um direito e uma herança em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.